Hoje é Dia Mundial da Filosofia segundo a ONU, que lá atrás escreveu alguns documentos aí reforçando a importância da filosofia e do pensamento crítico para a saúde, da paz mundial, da democracia, da civilidade, etc. e coisa e tal. E como é que a gente vai celebrar esse dia muito especial? Todo ano a gente faz alguma coisinha, né, Rodrigo? E esse ano como é que a gente vai fazer? Hoje, nessa data magnífica e especial, nós faremos uma entrevista com aquele que é o filósofo mais próximo que a gente conhece, né, Pedro? Que a gente reconhece como filósofo e que a gente tem contato suficiente para ele vir num canal de menos de 3 mil inscritos. Então, nosso magnífico orientador, mestre Miyagi, guru, amigo Humberto Schubert Coelho. Vocês vão notar que, né, Pedro, que na gravação o Pedro não pôde estar presente, dado o fuso horário do Humberto e o horário de trabalho do Pedro, mas ele está aqui tanto para fazer essa apresentação do que a gente vai fazer e para fazer as indicações. Então, vai lá, Pedro. A gente está lendo Pensamento Crítico, o livro do Humberto, que ele, com uma preocupação assim, cidadã, né, de colocar a filosofia para todos, igual a gente faz aqui no Não Precisa Copiar, mas num nível maior, né, Rodrigo? Bem maior. Ele escreveu esse livro excelente e ele colocou de graça pela editora da UFJF em PDF. Nós estamos lendo e você pode ler com a gente. E a gente achou que seria interessante trazer ele aqui para reforçar a importância do pensamento crítico e indicar esse caminho, né, através desse livro dele, para a gente entender isso melhor e colocar isso em prática não só na aula de filosofia, não só na pós de filosofia, não só entre nós aqui no canal, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa abordagem dos valores das pessoas e coisa e tal. Então assiste aí, a entrevista está excelente, eu já assisti, ficou muito boa, e depois pega para ler com a gente. Então já saiu o primeiro episódio, né, falando da introdução, e a gente vai agora, capítulo a capítulo, você vai ler o livro inteiro com a gente. Exatamente. Então vamos nós. Vai aparecer agora o magnífico Humberto e vai começar a nossa entrevista. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse aí falando é Pedro Cortá, o que vai aparecer é o Humberto Schubert Coelho e esse aqui eu não precisa copiar. Olá, queridos ouvintes, não só ouvintes, agora vocês nos veem também. Começa mais um Não Precisa Copiar e hoje a gente tem a figura importantíssima, né? Como vocês viram, um dos nossos últimos vídeos foi um vídeo sobre o livro Pensamento Crítico do professor Humberto Schubert Coelho e hoje ele veio falar um pouquinho do livro pra gente. Ele descobriu aí que a gente vai fazer, né, vários programas sobre os capítulos dos livros e ele topou uma conversa com a gente para dar esse start, né, nesse programa nosso, para falar por que o livro é relevante, por que ele é relevante hoje, né, Humberto, nosso problema de hoje. Então, pode se apresentar, que depois eu faço a primeira pergunta e a gente começa. Carlos, muito prazer, é bom estar aqui no canal, né, de amigos e de pessoas que também dedicam suas vidas à busca da verdade, ao melhoramento de outras pessoas. Top. Humberto, seguinte, a gente fez a introdução, um vídeo sobre a introdução, e na introdução tem uma coisa que fica muito, assim, acho que marcada, né? Que é a noção de que pensamento crítico, ele não é uma coisa historiográfica positiva, né, uma história do pensamento crítico positiva, mas é um conjunto de ferramentas que nos ajudam a, se a gente quiser colocar de um termo bem simples, né, pensar melhor. Então, você poderia falar um pouco sobre isso, assim, por que o pensamento crítico é um conjunto de ferramentas? Eu acho que seria essa pergunta interessante, assim, para a gente esclarecer. Excelente. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um manual ou uma introdução à filosofia, um manual de história da filosofia. Eu li vários e observei o seguinte: muita coisa boa já existe e muitas abordagens genéricas da filosofia tentando cobrir todos os assuntos já existem. Então vai da ética para a metafísica, para a epistemologia, para a política, para a crítica da religião, tudo, né? E eu observei que, a não ser que o sujeito adore filosofia, essa abordagem ela é muito ampla e muito vaga. Então, meditando sobre o que seria útil para todo cidadão, o que seria aquele mínimo de filosofia, ou aquela gota de filosofia, aquela ferramenta filosófica que vai ajudar qualquer pessoa a resolver os seus problemas, a viver de forma mais consciente, tomar mais cuidado com o que fala,
não cair em furadas, em ciladas, não manter crenças dogmáticas ou fanáticas, né? Então, qual que seria esse mínimo? E eu cheguei à conclusão de que, não só na minha opinião, mas, claro, também que aparece nos grandes filósofos, é que esse mínimo, o espírito da filosofia, seria o pensamento crítico, que é, de fato, como você observou, Rodrigo, um nome genérico, que significam várias habilidades ou várias ferramentas, mas que conspiram em favor do mesmo fim, né? Então, análise lógica ou a analítica, né? A análise dos conceitos também, não só dos argumentos, das palavras que a gente usa, peso que a gente dá para as palavras, isso vai influenciar a nossa opinião, nossas decisões. Também a capacidade de desconfiar da convicção e da certeza com que a gente aplica e usa essas palavras, que seria, a gente chamaria na tradição filosófica de ceticismo, né? Uma leve desconfiança, assim, mineira, daquilo que a gente está vendo o outro, né, bater o pé e firmar com tanta convicção, e também uma certa capacidade de abstração, de você se deslocar um pouco do seu ponto de vista, do seu argumento, e olhar para o argumento do outro como se fosse seu, como se fosse assim por entretenimento, como você assiste um seriado e você está lá vendo, sei lá, cavaleiros medievais ou policiais. Você não é um policial nem um cavaleiro medieval, né? Mas você assiste aquilo, se empolga e se sente participando daquilo. Pois bem, essa capacidade de abstração, ela é absolutamente fundamental para você conseguir respeitar, valorizar caritativamente a posição do outro, para que você não demonize, não menospreze a posição das outras pessoas. Você chegou a comentar, né, duas coisas, o dogmatismo e o ceticismo aí, e aí lá no programa a gente comenta, a gente fala isso, quero saber se isso está fiel, né, com o seu livro, que o criticismo é justamente um ponto médio, de uma justa medida aristotélica entre o ceticismo e o dogmatismo. Você pode explorar um pouco isso, me dizer se é isso mesmo, e em que medida, né, que esses são os dois extremos, digamos assim, viciosos da humanidade e do pensamento em geral? Excelente questão, porque se a gente olhar a história da filosofia, a filosofia começa com Sócrates, na verdade, né? A filosofia propriamente dita, ela começa com Sócrates, e o pensamento crítico também. Mas antes de Sócrates, nós tínhamos grandes pensadores ou filósofos também já, que são os pré-socráticos, por exemplo, que tinham uma tendência mais dogmática. Eles achavam que conheciam a verdade, estavam se aproximando da verdade. E depois nós temos, na contramão total deles, desse pensamento um pouco mais dogmático, a gente tem um pensamento um pouco mais desconfiado ou cético também, que é o dos sofistas, que vão dizer assim, olha, esse pessoal aí acha que encontrou a verdade, mas cada um diz uma coisa, então a verdade é relativa, não existe a verdade, tal, tal. Eles vão ter uma postura muito mais negativa em relação às certezas, às convicções, tanto éticas quanto sobre a natureza, sobre a ciência, o estudo da realidade. Então, nesse contraponto, os dois cometem exageros. Um bate o pé em relação a uma doutrina, geralmente, que não é extremamente verificada e questionada, e o outro bate o pé na direção do ceticismo, ou seja, de uma desconfiança também exagerada, que acaba virando outro dogma, que acaba virando outra certeza absoluta, a certeza de que não existem certezas. E aí o pensamento crítico, ele teria que estar no meio dos dois, não só fugindo dos vícios, mas respeitando e valorizando, chamando os dois para trabalhar em conjunto. Porque a gente precisa de um pouquinho de crença e de confiança, né? Uma tendência dogmática, né? Um pouquinho faz bem, né? Porque a gente precisa apostar na realidade, a gente precisa apostar nos valores para seguir Está na adiante. nossa capacidade de achar os argumentos melhores, né? Exatamente. Qual que é o argumento bom, né? Você tem que ter convicção de que tem um que é melhor que o outro e que o que é melhor deve ser usado de preferência. Às vezes, a segunda opção, ela não precisa ser descartada, né? Mas ela pode ser uma segunda opção, justamente, alguma coisa que você vai apostar depois de ter apostado na primeira opção. Por outro lado, o ceticismo ele também é uma luz, ele também é um princípio da racionalidade, porque se a gente nunca desconfia das coisas, a gente quebra a cara, a gente se dá mal. Então, confiar desconfiando um pouquinho, ou desconfiar sem virar um pessimista, um fanático da desconfiança, né? Desconfiar um pouquinho, mas espera aí, eu também não posso negar
Eu tenho que desconfiar que pode estar errado, mas pode não estar, pode ser que esteja certo, né? Isso faz com que você, na verdade, esteja questionando os teus próprios pensamentos. A tua tendência a ter certeza e a tua tendência a dizer que é tudo mentira e desconfiar de tudo, essas tendências você precisa criticar e desconfiar essas tendências da tua mente. São padrões do teu cérebro, do comportamento animal até, né? Ou você sai correndo ou você ataca, né? Então, ou você vai com convicção ou você foge, né? E isso vem da nossa natureza. Então, o pensamento crítico ele está numa certa capacidade de autocontrole, de você não deixar os extremos das opiniões, das posições tomarem o lugar e tá sempre ali racionalmente controlando e moderando as tuas opiniões e crenças. A gente até brinca, né, que é um tipo de raciocínio fiscalizador, e é fiscalizador não só do outro, né, Humberto, é de, como você está falando, de nós mesmos. Eu acho que o mais revolucionário nisso aqui é porque eles são ferramentas voltadas para si mesmo, talvez até antes de para o outro. É claro que a gente também usa, né? Sócrates também usa suas ferramentas para detonar os argumentos dos interlocutores dele. Mas, a princípio, ele é tão, pelo menos essa personagem, ele é tão cético porque ele sabe que as afirmações dele têm vários problemas. Então, ele nunca as coloca como uma verdade absoluta. Então, é interessante ver esse elemento, né? Você comenta lá, e eu nunca tinha pensado sobre isso no livro, que o Sócrates, na verdade, ele é o cara que inaugura a teoria da subjetividade, né? Uma metafísica da subjetividade. Ao contrário de toda a tradição que vai fazer uma metafísica da substância. Essa tradição, pelo menos, posterior a ele ali. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim. É curioso como que realmente é bem hiper focado na subjetividade, nas habilidades humanas, nas capacidades cognitivas, nos argumentos. Então, é interessante ver isso. Sim, isso é uma coisa que eu queria destacar no livro também. Quer dizer, que conhecimentos há muitos. Qual que é o mais importante dos conhecimentos? Por qual livro que eu devo começar? Qual livro que eu deveria ler para adquirir qual conhecimento? É um mar sem fim, um oceano sem fim de conhecimento. Agora, o teu próprio pensamento, cara, isso aí está implicado em absolutamente toda proposta de conhecimento, ética, de conduta política, apreciação de arte que você tiver na vida, o teu próprio pensamento está implicado. Então, essa é a grande sacada de Sócrates, né? Que Sócrates não tinha doutrina e não fica ensinando um conhecimento específico justamente por causa disso. Ele está dizendo, olha, todos são bons, não estou desvalorizando o conhecimento, não. Mas a autoanálise, ela é o fundamento absoluto da consciência mesmo, da lucidez. Esse episódio foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto de qualquer natureza, artístico, empresarial, você pode e deve proteger a sua marca de ataques ou de mau usos no futuro. Todo dia sai notícia aí de alguém usando errado a marca de outra pessoa, dando prejuízo, dando dor de cabeça, dando preocupação. E o processo todo pode ser feito sem te estressar. Você entra em contato com o pessoal do Sabiá, aí através dos contatos que estão na descrição disso aqui, e aí você passa para eles as informações e eles vão conduzir todo o processo. E para celebrar o Dia Mundial da Filosofia, nesse novembro, eles estão dando, além do desconto NPC 10, em quem assinar com eles esse mês vai ganhar um logotipo feito por profissionais. Então, se além de tudo, seu projeto tá sem logo ou tá com logo amador, assim, que tá gerando pouco valor para você, não tá passando uma aparência de seriedade para as pessoas que entram em contato com o seu projeto, você pode fechar com eles esse mês e ganhar um logo novinho, maravilhoso, perfeito, feito profissionalmente. É isso aí, se proteja e apoie o Não Precisa Copiar ao mesmo tempo. Um outro elemento que aparece logo no início, você faz um diagnóstico do tempo, né, específico do século XX, que você fala dos reducionismos que vem acontecendo no século XX e os principais problemas advindos desse reducionismo, de você psicologizar, de você historicizar, de você sociologizar.
e você não procurar, né, as raízes e não conectar isso com o que a tradição do pensamento crítico, né, nos revelou, tanto do ponto de vista das conquistas, quanto do ponto de vista dos erros já cometidos. E quando você rompe, né, você produz esse rompimento, você acaba ou caindo nos mesmos erros que já foram resolvidos, ou não conseguindo se aproveitar e, digamos assim, subir em cima das conquistas que já foram realizadas. Então, pode falar um pouquinho sobre esse diagnóstico seu do nosso tempo e do problema desse diagnóstico? Sim, essas derrapadas aí da nossa geração que vão levar a gente a um dogmatismo, aos extremismos, né? Inclusive extremismos e dogmatismos da não-verdade, da pós-verdade, do relativismo e tal. Todo tipo de loucura que a gente está vivenciando atualmente tem muito a ver com essa relativização de tudo, né? Do conhecimento, dos valores, e que contraria frontalmente a ideia do pensamento crítico. Porque o pensamento crítico não é você não ter nenhum pensamento, ou você desconfiar de todos os conhecimentos. E isso é uma coisa que, na prática, a gente tem observado cada vez mais no estudante, tá? Nos últimos 20 anos, 25 anos, dentro da universidade, eu vejo que assim, o estudante ele tinha uma atitude às vezes meio passiva demais, mas ele sentava naquele banco ali para tentar aprender alguma coisa com os professores que estavam falando. E hoje em dia você começa a falar, o cara já, não é assim. Né? Aí você pensa assim, poxa, mas faz 25 anos que eu faço isso. Esse cara tem 17, ele acabou de sair do ensino médio. Será que ele sabe mais desse assunto super específico? Né? Aí, tá, o que você acha? Né? Aí o sujeito cospe aquela opinião que, é claro, é uma opinião ideológica, é uma opinião que ele aprendeu, não foi nem na aula de filosofia, foi na aula de história, às vezes, lendo alguma coisa na internet. Então, essa incapacidade de perceber que você não sabe, ela tem a ver com a falta de pensamento crítico. E por que ela surge? Porque justamente com o relativismo, você não acredita mais que ninguém sabe nada. Então, tudo é uma questão de posição, quais são as posições corretas sobre determinados assuntos, e se eu acho que eu já estou na posição correta, o que eu teria para aprender com um professor de qualquer disciplina que seja, né? Então, você acaba fechando os seus ouvidos e não sendo capaz de avaliar o que é que teria ali de diferente do que você já pensa. Sobre esse tema, eu estou com o roteiro aqui aberto, que agora a gente tem uma área de membros, a gente está produzindo um conteúdo específico para membros, né? O Pedro batizou de Doutrinas Secretas. Aí eu estou fazendo um roteiro agora, que eu acho que vai muito nesse sentido que você falou, que me parece que um dos problemas assim basilares, Humberto, é que os alunos, as pessoas em geral, não sabem a diferença de questão de valor e questão de fato. Elas não conseguem identificar o que é eu discutindo um fato da realidade e eu discutindo um valor a partir desse fato da realidade ou um valor em si. E essa confusão, essa incapacidade de ver a diferença desses dois níveis, e eu não estou dizendo aqui que eles não se comunicam, eles se comunicam o tempo todo, mas de você não notar a diferença, eu acho que assim, muito dos problemas que a gente vem enfrentando e a falta de possibilidade da gente avançar nos debates, e não é nem convergir, é só avançar mesmo, vem disso, vem dessa incapacidade de entender a diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Eu vou fazer um roteiro só sobre isso. Eu acho que eu vou pegar um bimestre meu só sobre isso. O aluno tem que sair daqui, eu vou apresentar o problema, ele vai falar, isso é um juízo de fato. Isso é uma questão científica, isso é uma questão de descrição da realidade. Ah, não, isso aqui é um juízo de valor. Isso aqui é um juízo de fato, mas que em cima dele está um juízo de valor. Porque, assim, o que eu vejo de debate, tanto da religião, tanto da política, tanto da estética, é uma confusão absoluta nesses dois níveis, assim. É por isso que está tão forte a noção de narrativa, né, Humberto? Na ciência também. Quer dizer, a questão da narrativa, como é que a gente mata o conceito de narrativa? Separando o juízo de fato do juízo de valor. Porque aí, o que for juízo de fato, a gente vai discutir epistemologicamente, e aí não tem narrativa, e onde for juízo de valor, vai poder ter o espaço da narrativa, mas você vai ter que deixar claro que, olha, meu valor é esse, eu quero realizar isso, eu vou por aqui. Então, esse é a minha escolha de valores. E aí, tudo bem, você pode falar em narrativa, não acho um termo bom, mas enfim. O que você acha assim, dessa ideia assim, de separar essas duas coisas como um tipo de antídoto a esse problema que a gente está enfrentando? Sim, de novo, Sócrates é tão valioso, tão importante para a nossa geração agora, porque ele não queria vencer a discussão. Ele não queria dizer para a pessoa, olha, essa é a opinião correta sobre justiça. Você tem que acreditar na justiça e tal. Isso para ele era desimportante, era desinteressante, inclusive. Ele queria ter conversas interessantes.
A grande sacada de Sócrates talvez seja essa. Ele percebeu que as conversas elas eram banais, triviais, e elas não levavam a nada. Cada um gritava a sua opinião e saía todo mundo do jeito que tinha entrado. Conversas interessantes são aquelas conversas que você se questiona e é capaz de aprender alguma coisa com a conversa, ter uma ideia diferente, mudar de ideia talvez, né? Às vezes, quando você muda de ideia, você não perdeu a discussão. Você ganhou mais com aquela discussão do que o cara que não mudou de ideia, porque você melhorou, você se transformou com aquela discussão. E isso tem exatamente a ver com a questão que você colocou aí entre fato, ou a gente poderia dizer verdade, e valor ou narrativa ou julgamento, que seria mais uma tomada de posição a respeito da coisa, e que também tem que ter base racional, né? Os dois têm base racional. Mas quanto menos atenção a gente dá para os fatos, ou para, digamos assim, a realidade, e mais atenção a gente dá para o nosso gosto, para as nossas posições políticas, ideológicas, religiosas, artísticas, para a nossa inclinação pessoal, menos próximo a gente está de uma discussão interessante. E mais próximo a gente está das bolhas que a gente critica já, né? Daqueles grupos só de autoafirmação psicológica, assim, né? De autossatisfação, de um discurso que, no fundo, só é um aplauso para si mesmo, assim, uma situação até de infantilidade psicológica. Se você está gostando deste magnífico conteúdo que estamos fazendo sobre a filosofia crítica, né, e quer dar uma força para a gente, como que você pode nos apoiar? Você tem o apoio normal, mais fácil, mais anárquico, apesar de que nós temos um seguidor aí que não gosta que a gente use a palavra anárquico de maneira como desordenada, mas eu vou continuar usando porque o ódio engaja mais do que o amor. Então você pode fazer o apoio anárquico fazendo um Pix de qualquer valor para o nprecisacopiar@gmail.com. Você também pode apoiar a gente de maneira organizada, estruturada, lá no Catarse. Lá você pode escolher entre R$5 e R$20, dependendo aí da sua condição financeira e do seu empenho em, digamos assim, fazer a filosofia avançar no povo brasileiro. E você também pode agora, a mais nova forma de apoio, virar membro do YouTube, né? Membro do nosso canal no YouTube. Nós também temos alguns níveis de apoio lá, então vai lá dar uma olhada. O Pedro Cortais está intenso nos conteúdos para membros, então estamos produzindo vários conteúdos para membros. Então convoco todos vocês a se tornarem membros para ajudar a gente a fazer mais vídeos, a pegar menos aula e a deixar o povo brasileiro mais feliz, com mais acesso à filosofia. Um abraço para vocês. Tchauzinho não, esqueci a mais magnífica forma de apoio, que é a forma socrática kantiana. Na forma socrática kantiana, por dever moral, você vai lá e dá uma curtida neste vídeo agora. Você vai lá naqueles vídeos todos que você assistiu e esqueceu de curtir e curte todos eles. Você comenta, fala o que você gostou, fala o que você não gostou. E você também compartilha para uma pessoa que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Essa é a forma mais democrática, mais bela e mais moral de apoio do Não Precisa Copiar. Humberto, sobre a pré-história da consciência, né? Você faz ali um capítulo que você tenta narrar esse processo que veio das coisas mais básicas que a nossa consciência conseguia fazer e ela foi agregando, juntando, fundindo, sintetizando funções. Você podia falar um pouco para a gente disso? Quer dizer, como a gente chegou ao momento de depois refletir abstratamente um tema metafísico como Deus, por exemplo? Ótima questão, porque assim, biologicamente, e também a gente tem modelos de psicologia que trabalham como é que era a mente do homem das cavernas, como que é a mente do hominídeo antes de existir o ser humano, do Homo erectus, por exemplo, do Australopithecus e tal. Então, esses modelos ainda são muito precários, mas eles têm ficado melhores assim rapidamente nas últimas décadas, e hoje a gente tem como dizer que o hominídeo, antes mesmo do ser humano surgir, ele tinha bastante inteligência. O que é inteligência? Capacidade de perceber e resolver problemas, né? Quanto mais coisas você percebe, e inclusive assim, coisas que não são só objetos, mas também situações, pequenos olhares do outro macaco e tal. Então você sacou e já tirou a conclusão, esse cara vai me matar, né? Então essa capacidade de perceber, ler o ambiente físico e social,
e a capacidade de resolver problemas. Isso é inteligência, tá? Mas o ser humano, ele tem uma outra capacidade a mais que a inteligência. Ele não só percebe e resolve problemas, mas ele consegue meio que assim autoavaliar a sua inteligência, né? Ele consegue sair daquilo que ele está percebendo ou pensando e dizer assim, caramba, não seria legal se eu juntasse o trovão com uma cerimônia que eu faço aqui social em volta da fogueira, né? E aí ele vai dar tratos à bola para tentar criativamente inventar uma imitação de trovão para ele impressionar os colegas na cerimônia ali ao redor da fogueira, né? Ele vai pegar uma pedra, bater na outra, ele vai achar um metal, alguma coisa assim, vai fazer aquilo ressoar, ou então ele vai inventar o tambor, né? Vai pegar uma pele de um bicho e cobrir uma tábua oca, uma coisa assim, né? Uma caixa oca vai inventar o tambor, e aquilo ali vai emular aquela impressão grandiosa da natureza e criar os primeiros objetos culturais que a gente conhece. Porque cultura, civilização, nasce dessa abstração, da capacidade de você dizer assim, não, mas uma coisa é o trovão, eu entendi como é que o trovão funciona. Quando começa a trovejar, se esconde na caverna, entra dentro de casa, né? Outra coisa completamente diferente é a festa que a gente está fazendo. E se no meio da festa eu pudesse soltar um trovão? Isso aí os animais não conseguem fazer. Só o ser humano consegue fazer, porque ele extrapola o que ele percebe, o que ele entende, para a criatividade de você elaborar outras situações que podem conectar aquelas duas percepções que não tem nada a ver. As pessoas às vezes não têm clareza, né, Humberto? Porque fica parecendo que os animais eles são muito engenhosos no sentido de até de uso de ferramenta, né? E as pessoas acham que o que a gente faz é basicamente isso um pouquinho mais sofisticado, mais intenso. E é muito diferente as duas habilidades, né? Exatamente. Até cientista confunde isso e vai dizer assim, não, mas o macaco ele já pega uma pedra e quebra uma noz, por exemplo. Ok, isso é um uso do objeto. Mas se você parar para pensar, a formiga também faz isso, o cupim também faz isso. Pegar um pedaço de matéria e usar aquele pedaço de matéria, o ninho do passarinho também faz isso. Eu peguei que era um galho, esse galho virou a minha casinha, meu ninho, né? Agora, usar a matéria não é o suficiente para a gente dizer que você está usando uma ferramenta, assim. Você está usando instrumentalmente uma pedra. Está usando instrumentalmente um graveto para enfiar no cupinzeiro e lamber os cupins. Outra coisa completamente diferente é quando você olha para o graveto e fala assim, esse graveto não é bom o suficiente. Então o seu macaco ele já é agora um idealista. Ele já vislumbra no graveto formas que o graveto não tem. Martelo, picareta, machado. E aí ele fala assim, isso aqui não existe, não tem machado, não existe picareta, não existe martelo. Como é que eu transformo esse graveto num machado? E aí surge a inventividade, que é totalmente diferente da esperteza de você usar um instrumento, de usar um objeto. E se a gente quiser ir mais longe ainda, quando eu pego o graveto e coloco, transformo numa cruz e dou um sentido religioso, aí é um outro nível de abstração ainda mais sofisticado. Exatamente, porque é uma ferramenta, mas é uma ferramenta agora que só funciona para o plano subjetivo espiritual. Então, a tua ferramenta, quando ela é uma cruz, quando ela é uma estatueta do Buda sentado, quando ela é uma bandeira nacional, que aí você sabe, esse país eu não gosto. Aquele povo lá, eu acho que eles são legais. Né? Quer dizer, você só vê um pedaço de pano. Então, você transformou um objeto material, né, como a cruz ou como uma bandeira, você transformou aquilo num objeto espiritual, numa ferramenta espiritual, que vai trazer junto consigo doutrina, valor, crença, ideia, sentimento, né? E isso é uma coisa assim, muito mais extraordinária ainda, muito interessante que o ser humano tem essa capacidade e que a gente não consegue explicar direito essa capacidade.
Agora eu acho que vale a pena a gente dar uma passada, Humberto, só pelos capítulos, assim, para você falar um pouco. Você falou muito do Sócrates, né? Por que de Sócrates? Qual é a grande inauguração que ele faz? Não sei se você quer comentar rapidamente a diferença com Platão, ou por que que o Platão aparece junto no capítulo de Sócrates. Mas aí depois vem autores que talvez as pessoas se questionem, né? Por que que esses autores estão aqui, que eles não são tão, né, centrais, pelo menos não centrais na história da filosofia, os famosos da história da filosofia, né? Logo na terceira parte, né, que é o segundo capítulo de autores, tem o Nicolau de Cusa e o Erasmo. Então, por que que o Erasmo e o Nicolau de Cusa estão aqui? Excelente questão. Bom, em primeiro lugar, sempre que a gente escreve um livro, várias coisas mereceriam estar ali, mas não cabe, não foi, às vezes, até por conveniência do autor, não é o que você mais estudou e tudo. Mas no caso desses autores, eu planejei muito cuidadosamente que fossem esses e não outros. E eu vou dar a justificativa de por quê. Porque, com certeza, Aristóteles, por exemplo, que é um nome tremendo da história da filosofia, e que tem diversas contribuições nas quais ele é o melhor de todos, né? Ou ele é um dos 3 melhores filósofos que já existiu em diversos campos, em diversos aspectos do pensamento racional e do pensamento filosófico e do pensamento até científico, né? Apesar disso, ele no plano do pensamento crítico especificamente, ele não inova tanto quanto Sócrates e Platão, ele não acrescenta tanto e, pelo contrário, ele absorve muito, ele reproduz muito daquilo que já tinha sido feito por Sócrates e Platão. Então, ele vai ter, por exemplo, mais conhecimentos específicos sobre várias áreas, ele vai refinar, por exemplo, muito a lógica, né? Vai realmente ser o criador da lógica, praticamente, embora Sócrates, Platão e até os pré-socráticos já tinham usado bastante a lógica, né? Já tinham percebido que a lógica é fundamental, que você tem que estruturar o seu argumento, você tem que estruturar a forma da sua fala, do seu discurso, para que ele não seja tosco, não fique quebrado e faça mais sentido e não menos sentido, né? Mas nesse aspecto bem específico do pensamento crítico, ou seja, do equilíbrio entre ceticismo e dogmatismo, o Aristóteles não contribuiu tanto. Por quê? Porque ele é mais afirmativo. Ele vai apontar para as coisas e vai fazer um discurso mais firme, mais convicto a respeito da natureza das coisas. Então, ele contribui mais para a ciência do que para, por exemplo, o pensamento crítico. A gente poderia dizer, então, que ele tirou as consequências das ferramentas, né? Usou as ferramentas para produzir as coisas, né? Avançar no conhecimento das diversas áreas. Sim. E, em alguma medida, ele aperfeiçoou a ferramenta no sentido... Ele não criou novas ferramentas, mas ele pegou as que tinha e deu um certo sistematizada nelas. No caso da lógica, por exemplo. Sim. De jeito nenhum alguém vai virar e dizer que Aristóteles ou que São Tomás aqui não são pensadores críticos. São pensadores perfeitamente críticos, mas cuja missão, cujo objetivo de vida não era refinar o pensamento crítico, e sim aplicar a filosofia ou o pensamento crítico a problemas e resolver aqueles problemas que eram os problemas da geração deles. E aí a gente chega então no Erasmo e no Cusa. Por que eles apareceram? Sim, eles sim foram bastante criativos na forma como eles talvez tenham produzido menos conhecimento do que, por exemplo, Tomás de Aquino e Aristóteles, mas eles foram suficientemente negativos da sua época, das crenças e da filosofia, da religião, da ciência da época, questionaram mais duramente, assim, mais agressivamente os padrões de pensamento estabelecidos, sem, no entanto, cair no ceticismo fanático, né, de dizer que tudo é mentira, que tudo é ilusão, que tudo é apenas pensamento humano. Mas queriam encontrar a verdade, mas eles estavam focando mais o aspecto negativo de questionar as certezas exageradas das gerações passadas do que em afirmar as suas próprias certezas. E aí, nesse sentido, eles inovaram bastante. E, tecnicamente, também, eles inovaram um pouco na forma como eles aplicam o pensamento crítico. Porque, para Platão e Aristóteles, que estavam antes do cristianismo, isso é muito importante,
né? Antes de Santo Agostinho, que aparece um pouquinho brevemente ali no livro também, né? E antes da discussão toda sobre subjetividade, sobre coração, sobre vontade, né? Essas discussões do pensamento crítico eram muito sobre conhecimento, né? Defina o que é isso, né? E com o pensamento cristão principalmente, e principalmente esses dois consideravelmente platônicos, né, e socráticos, pensadores do final da Idade Média e do Renascimento, que são Erasmo e Cusa, nós vamos ter essas ferramentas aplicadas também à subjetividade humana, à interioridade humana, e não só aos problemas ou às coisas ou às ideias. Muito a respeito desse contexto deles, né? Do cristianismo e dessa descoberta da interioridade, né? A descoberta mais assim, né? Da individualidade talvez seja mais adequado, e dessa interioridade individual do ser humano, e aí aplicando essas ferramentários a isso, né? A essa até inclusive seguindo nessa quase como essa doutrina, essa teologia, né, de que o Deus está dentro também. Então você precisa conhecer e aplicar ferramentas para ir nesse caminho de busca do divino. Sim, bem observado isso que você colocou, porque algumas virtudes cristãs, elas vão às vezes se confundir ou se mesclar a virtudes filosóficas. Por exemplo, o Sócrates e Platão já falavam muito da modéstia ou da humildade intelectual. Né? Eu não sei tudo, eu tenho que sempre levar em consideração que o outro pode estar certo e que eu posso estar errado. Né? E quando chega o conceito de humildade do cristianismo, que é um conceito bem diferente, ele se funde ao conceito de modéstia intelectual, de humildade intelectual dos gregos. Então você vai ver isso, por exemplo, em Santo Agostinho, vai ver isso em Erasmo, claramente, vai ver isso em Cusa, que eles estão olhando para a natureza e estão o tempo todo lembrando assim, tá, mas como cristão eu tenho que me lembrar também de me curvar, de reverenciar a grandeza do universo e de não pretender dominar o universo, ou saber todas as coisas, ou devassar o universo com o meu olhar. Muito pelo contrário. Eu tenho uma distância reverente, religiosa, inclusive, em relação ao universo. Mas isso eles fizeram também sem recair num dogmatismo religioso de jeito nenhum. Né? Nenhum dos dois tem minimamente pode ser acusado de um dogmatismo religioso. É curioso porque coloca um freio não só epistemológico, como você citou, mas também moral, né? Naquela noção de que quem julga mesmo é Deus, então você também é pecador, você também comete erros, então cuidado com esse seu julgamento tão dogmático. Então é interessante porque ele é um freio, né? Crítico, tanto do ponto de vista epistemológico quanto moral, né? Ético. Exatamente, um freio psicológico até. Né? Quer dizer, eu não sei pelo que você está passando. Porque às vezes o meu julgamento não é só uma questão puramente moral, como, por exemplo, eu posso julgar que uma pessoa é mau caráter ou desonesta. Né? Agora, não só isso, mas também qual é a sensibilidade dessa pessoa? Será que essa pessoa foi traumatizada? Será que essa pessoa ela está vivendo um conflito tremendo dentro dela e dentro dela ela está fazendo mais esforço, tem mais mérito do que eu? Às vezes o comportamento dela é pior que o meu, mas ela está se esforçando mais. E isso não tem como eu saber, eu não estou dentro do coração, não estou dentro da alma da pessoa. Então, essas são as preocupações da Idade Média toda. O monge medieval, ele fica o tempo todo assim, não, o meu colega aqui do monastério, ele é um pouco babaca, mas quem sou eu para julgar, né? Eu não vejo a interioridade da alma dele. Então, essa percepção psicológica, moral da interioridade, de que até Nietzsche fala bastante, né? Essa percepção ela vai se transformar nas mãos de Dante, de Erasmo, de Nicolau de Cusa, uma nova dimensão do pensamento crítico. Rodrigo R. de Carvalho comentando comentários nossos alimentos da alma. E hoje aqui nós temos de @José_TS3KW. Comentou no vídeo de pensamento crítico primeiro, não esse aqui que está sendo editado nesse momento. Excelente vídeo, parabéns aos responsáveis. Então aqui a gente divide os louros com o Humberto, né? Caso responsável direto, né? Wilton BSJ comenta no episódio sobre Sociedade do Cansaço.
Putz, gostei tanto que vou contribuir mensalmente. É isso aí que a gente gosta de ver, Wilton. Comentário é excelente, já deixa a gente animado. Peraí, o Wilton já contribuiu aí pra gente, que agora a gente vai ter que cobrar o Wilton. O Wilton anunciou. Não sei, não vi no... Não verifiquei. Conferir no Pix se o Wilton deu essa contribuída. Vi aqui, Wilton Batista, R$20, olha aí. Olha aí, ele pagou. O Wilton falou e contribuiu. É isso aí. Recebemos, tá aqui. Tem que botar o Wilton no grupo secreto, hein? Beleza. Wilton, você sabe o nosso e-mail, porque você mandou o Pix, manda um e-mail lá que a gente vai te mandar o link do grupo secreto. Ou se você quiser, você pode fazer sua contribuição via YouTube, que é os mesmos conteúdos, né? Um é para quem é corporativo, né, de direita, aí é via YouTube. Quem é mais de esquerda, assim, aí é por fora do sistema, aí é direto com a gente. Aí você vê aí que lado que você tá. @CrisPacheco3, também no mesmo episódio, gostei muito. E aí a Cris fez a contribuição dela através de comentário, que é o nosso alimento da alma. No nosso episódio do Céu à Fábrica, o caminho de Marx até o ateísmo, videozinho do YouTube. Você viu a capa, Rodrigo? O que você achou? Muito boa, adorei. Você tá ficando um mestre das capas. Nós temos aqui Comunismo Barato. Saudações do canal Comunismo Barato. Saudações, comunista. O querido aqui Life and Math, que é Vida e Matemática, ou é Vida e abreviado Mateus, não sei, disse o seguinte para nós que estamos de bigodeira lá nesse vídeo, Rodrigo. A barba é a maquiagem do homem mesmo. Eu acho que ele nos ofendeu. Será que foi uma ofensa? Será que foi um elogio? Falando que a gente tá bem maquiado, porque a gente tá sempre mudando a barba. Não, eu acho que a gente tá mal maquiado, porque a gente tirou a barba nesse episódio aí. Bruno Esus. Tudo para Karl Marx era trabalho. Eu não sei se tudo era trabalho, né? Mas com certeza o princípio central, de tudo é o trabalho. No mesmo vídeo, Gabriel Rodrigues, achei interessante e correto até certo ponto a ideia do ateísmo sociológico de Marx, mas focar puramente na questão econômica é algo um tanto reducionista. Enfim, achar esse canal e o podcast foi meu presente de Natal adiantado. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Maravilha, né? O pessoal, né, animado, né? Presente de Natal a gente fica até lisonjeado com um negócio desse, né? Esperando aí que você ganhe vários outros presentes mais interessantes, mas encontrar a gente com um presente, pô. Não, nós mesmos vamos dar um presente excelente esse Natal aí. O negócio aqui vem aí, está muito legal. @AlvesGordo, uma imagem que eu acho que é o Al Pacino num sofá. Sobre ateísmo e qualidade de vida, é complicado, pois a ideia em si está ligada a divindades ocidentais monoteístas cristãs. Se a ideia de um paraíso, pecado original, ruptura de aliança com Deus não tem paralelo com confucionismo, taoísmo, budismo, hinduísmo, matrizes africanas, teria que ver nas sociedades deles se faz sentido a existência do ateísmo. Acho que sua concepção de ateísmo está um pouco equivocada. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que o budismo é uma religião, de certa forma, ateia. Então, o ateísmo é uma negação de toda a dimensão espiritual, divina e tal. Você não pode ser ateu só de uma religião. Cristianismo, né? Se você por exemplo, cristão, você não é ateu das outras religiões. Você acha que as outras religiões são falsas, são mentiras, ou tem, como ensina o catecismo, verdades incompletas, né? Então elas têm ali a razão humana é capaz de vislumbrar Deus, igual Sócrates, Platão e Aristóteles vislumbraram, mas elas não têm a revelação completa, que aí estaria só aqui nessa específica. Mas se você não é ateu em nenhuma dimensão, às vezes usa-se esse argumento, né? Você é ateu de 3.000 deuses, menos de um. Não, você não é ateu. Você tem uma explicação de por que as outras religiões existem, aí vai ter visões até, essa religião é isso, aquela religião é aquilo, então não é bem assim que funciona. Esse aqui para você, hein, Rodrigo? Num shortzinho de materialismo versus idealismo, o cara lançou o seguinte, @JonesMiguel, podem falar o que quiser, as reflexões de Marx ainda são muito válidas e ajudam a formar um pensamento mais afiado em relação à nossa realidade de consumo. Eu comentei, eu respondi este jovem ontem, eu acho, hoje, não sei. A gente não discorda disso, não. Em nenhum momento a gente falou que Marx não esclarece magnificamente a questão da relação de consumo, do capitalismo, os problemas que ele traz. O problema é
que o materialismo, enquanto concepção metafísica, né, de descrição da realidade, ele é parcial, ele é reducionista, ele não consegue lidar com certos temas, por exemplo, da liberdade, por exemplo, da consciência, por exemplo, do pensamento, por exemplo, da natureza humana. Então, o nosso ponto é esse. O nosso ponto não é o materialismo está errado, logo tudo que o Marx falou é lixo. Em nenhum momento nós dissemos isso. E às vezes você pode concordar com o diagnóstico e não com a resposta, né? Você pode falar assim, olha, esse diagnóstico está excelente, mas a indicação de tratamento está horrível, não gostei. Agora, vê se você consegue entender isso aqui que eu fiquei confuso. Naquele episódio sobre Darcy Ribeiro, o tópico, lembra? Que a gente discutiu, utopia na política. Rubens é um ótimo pensador, mas nesse debate não conseguiu se equiparar ao furacão que é Darcy. Enquanto Darcy exala a potência de ser brasileiro e de buscar um projeto de país, ironicamente, o Rubens se agarra no individualismo utópico. Quem que é Rubens? Não faço a menor ideia, nós não citamos Rubens. Eu também li isso daí e fiquei me perguntando. De qualquer maneira, meu parceiro, se é contra Darcy Ribeiro, eu tô com você. O Darcy é melhor que o Rubens mesmo a gente não sabendo quem é o Rubens. Com certeza. No vídeo de Marx, amigos, legal o vídeo, mas os exemplos finais, eles não trazem primazia da ideia perante o material. Dizem o seu oposto, na verdade. O avião de Santos Dumont só foi possível pelos estudos de aerodinâmica desenvolvidos e o motor moderno melhor desenvolvido. A arte, na sua fase moderna e experimental, só foi possível ocorrer devido aos avanços da fotografia, questionando o lugar da arte de representação e trazendo novas experimentações. Acredito que seja do material que se possibilitem novas ideias, e essas ideias respingam no mundo com as transformações diversas e as novas condições materiais de capacidade para o avanço de novas ideias. Vitor Silva Santos. Eu achei sensacional esse comentário, eu li ele, né? Eu não sei se eu respondi, eu acho que eu não consegui responder ainda, mas eu acho que o que você falou tá assim, eu concordo com 80% do que você falou. Então, era possível o Santos Dumont fazer o avião sem desenvolvimento tecnológico? Não era possível. Não era possível fazer o avião na Idade Média. Concorda comigo, Pedro? Isso não era possível. Com certeza não, Agora, a nossa discussão não é essa. A nossa discussão não é se o desenvolvimento material e técnico gera novas ideias. É óbvio que ele gera. A nossa discussão é se as ideias estão deterministicamente relacionadas com ele. Então, só com uma relação causal direta. Então, não foi o desenvolvimento tecnológico que criou no ser humano a ideia de que ele podia fazer uma máquina para voar. O desejo de voar, a loucura de ele pensar em voar, isso não depende de materialidade nenhuma. Então a materialidade foi o que deu o suporte para ele conquistar esse sonho, conquistar essa ideia, conquistar esse desejo. Então é isso que a gente está discutindo quando a gente fala isso. Que as condições materiais só possibilitaram isso no momento que você citou, perfeito, parceiro. É isso aí mesmo. Agora, a ideia do ser humano, o desejo do ser humano de produzir isso, de querer realizar isso é independente de se tem ou não relações materiais para isso. Então, por exemplo, o socialismo, no momento que a ideia surgiu, não existiam as condições materiais, a classe trabalhadora sequer estava organizada. Então, a previsão de que seria num país industrializado não se concretizou. Então, a ideia surgiu muito antes das condições materiais de execução dessa ideia. Então é disso que a gente se trata. E ficando aqui no exemplo dele, estudos de aerodinâmica e o motor desenvolvido não são um avião, entendeu? O avião é um salto qualitativo em relação a essas duas coisas. Você não só junta estudos de aerodinâmica mais motor e cria um avião. Não, você precisa de uma pessoa que vê o avião primeiro, aí depois ela pega o motor, pega os estudos de aerodinâmica e transforma esse avião de algo ideal em algo concreto. E mesma coisa na arte moderna. A fotografia, se conseguir capturar a realidade, não é a arte moderna. A arte moderna é a liberdade humana reagindo à técnica fotográfica. Olha, agora a gente consegue capturar as coisas como elas são. Então, o que eu quero ver? O que eu quero expressar? Quero expressar como? Isso não é dado pela fotografia. Então, por isso que eu não acho que são bons exemplos. E para finalizar, nossos comentários de hoje, Matheus Rocha 3018. Acho que vocês não entenderam o que é materialismo. E sempre que eu vejo essa crítica, eu já devolvo, Rodrigo. Acho que você não entendeu o meu vídeo, porque quando a resposta da crítica não entenderam, aí ninguém entendeu nada, então. O materialismo não estuda ideias, mas o processo histórico da sociedade, que é a parte do vídeo de Feuerbach, que a gente discute isso aí, desses exemplos que a gente discutiu de novo no Marx,
que são ideias, como explicar as ideias, por exemplo, a ideia abolicionista. Todo mundo era escravocrata, como é que surgiu essa ideia? As mulheres não recebiam a mesma educação do homem, como é que o Platão teve essa ideia? O que você tem a dizer, nosso querido Mateus aqui? Mateus, né? Então, porque a grande dificuldade, eu acho que se tem, Pedro, é de entender que isso é um pressuposto metafísico, né? E eu acho que é esse salto que as pessoas em geral não dão. Então, o fato dele falar sobre matéria e dizer, se ele falasse só sobre matéria e falar, existe uma infinidade de coisas no mundo, Marx, vou falar de um pedaço do mundo, que é o pedaço material. E o material funciona assim. Isso seria mais, digamos assim, menos problemático do que você falar tudo que existe é matéria. Tudo que existe na cabeça do homem veio de uma reflexão e de uma abstração da matéria. Então ele fala desse jeito. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo uma metafísica. Em que sentido? Ele está dizendo que a realidade material é tudo que é tudo que existe. E tudo que existe é um subproduto, ou é diretamente a realidade material, ou é um subproduto dela. E isso é um problema, é isso que a gente está discutindo. Então, quando você fala assim, você não entendeu o materialismo não discute ideias. Ele discute ideias na medida que ele fala que elas são subproduto da matéria. Então, e o que nós estamos discutindo não são subproduto da matéria. A matéria não consegue dar conta de explicar o que são as ideias, ou o que são algumas ideias. Então, toma cuidado com isso, porque algumas afirmações, elas extrapolam o reino do domínio delas, como no caso do materialismo, que extrapola o reino material e vai para o reino ideal para discutir ele como subproduto. Excelente. Então é isso, deixe seu comentário, participe desse debate com a gente, seja com elogio, seja com crítica ou com suas próprias reflexões. Muito mais legal do que só ver as curtidas ali é ver vocês também se manifestando. Eu adorei esses comentários aí, que eu discordo 100% deles, mas, muito bom, porque você tem que... a gente discutiu lá no Pensamento Crítico, né, Pedro? Quem não viu tem que ver o nosso vídeo do Pensamento Crítico, a nossa playlist que vai ter do Pensamento Especialmente, Crítico. Né, nesse episódio aí da entrevista com o Berto, né? Exatamente. A gente encontrar um contraponto teórico, né, alguém que pensa totalmente diferente da gente, faz a gente pensar melhor nossos próprios argumentos, faz a gente ter que colocar em dúvida, né, em questionar se o nosso argumento é bom ou não. Aquele rapaz que criticou nossos exemplos, quer dizer, me fez refletir se o exemplo era bom mesmo. Né, se eu conseguiria salvar o meu exemplo, ou a crítica que ele fez ao meu exemplo foi assim destruidora, e eu ia ter que falar que o exemplo realmente não foi um bom exemplo, o exemplo contradiz o meu argumento. Mas eu tive que pensar, parar, refletir, e eu falei, não, o meu exemplo ainda se mantém porque eu não estou discutindo as relações técnicas de construção e de execução da ideia, mas a origem da ideia em si. Então, é muito bom. Então, continue mandando, que é isso aí que a gente gosta. Partindo para o capítulo seguinte, aparece Kant aqui. Ninguém discordaria que o Kant tinha que estar aqui, né, Humberto? Ninguém vai questionar, Humberto, por que você colocou o Kant? Mas junto no capítulo de Kant aparece Goethe. Então eu queria que você falasse um pouquinho por que Goethe está aqui, porque com certeza as pessoas vão te questionar por que você botou Goethe num capítulo com Kant, né? De certa maneira, essa escolha tem um pouco a ver com a própria contradição, né? Como que você pode cobrir melhor um assunto falando de pouquíssimos autores? Uma das estratégias é você pegar os extremos, né? Você pega um exemplo de, sei lá, socialismo e um exemplo de capitalismo, né? E você vai falar de Adam Smith e de Marx, né? Que, bom, alguém pode não gostar desse contraponto, mas ao pegar os extremos, você cobre melhor o espectro todo do que se você pegar dois pensadores muito parecidos. Porque você deixa de apresentar um outro lado da história. Então, em parte, o Goethe ele aparece por causa disso, para apresentar um lado da história de um pensamento crítico aplicado à arte, aplicado às ciências naturais, que era um cientista, era um artista e era um místico. Então, quer dizer, um sujeito que na vida prática ele era infinitamente mais exuberante, assim, né, mais brilhante do que qualquer filósofo. Ele era um sujeito que tinha realizações científicas, realizações artísticas, assim, sem comparação, e realizações da vida religiosa, assim, né? Era considerado um mestre espiritual para várias pessoas da época e depois daquela época. Então, você essa pessoa que ele foi ministro também, né, da política. Ele também não era um ministro da cultura. Política, diplomática. Então, assim, como é que um sujeito que na prática é tão competente em tantas coisas, parece assim um pouco um Leonardo da Vinci,
né? Como é que esse sujeito ele não é um modelo também de pensamento crítico? Por que só o filósofo abstrato, né, que trabalha a teoria pela teoria, é um modelo de pensamento crítico, e o homem prático, que observa seus defeitos, que se corrige, que presta atenção no outro e absorve o que o outro tem de melhor, como que esse sujeito também não é um pensador crítico, mas é de uma maneira muito diferente? Entendi. Então, o objetivo foi mostrar a teoria abstrata, o pensamento crítico evoluindo abstratamente no nível máximo em Kant, e mostrar como que isso tem uma aplicação concreta com o Goethe, né? Entendi, muito bom. Isso. E o último, para finalizar, o James, que também é uma figura que, sei lá, eu não sei se você concorda com isso, mas assim, eu acho que, em geral, os departamentos de filosofia dão muito pouco ou nenhuma assim, foco no William James, né? E você sempre que era possível, você colocava o William James, né, na sua reflexão sobre epistemologia, sobre ética, sobre qualquer assunto você queria trazer o James. Então, o que o James tem de tão assim relevante a ponto de ter um capítulo para ele aqui? Ótima questão. E esse capítulo também, eu cogitei de fazer esse último capítulo sobre pensamento crítico contemporâneo, James e Karl Popper. Porque Karl Popper talvez, se eu cometi um grande pecado nesse livro, grande pecado, eu digo isso até no epílogo, né, no final do livro, na conclusão do livro, eu digo isso. Bom, se esse livro comete um grande pecado, é o de não colocar Karl Popper no centro da questão sobre pensamento crítico, que é um outro pensador absolutamente fundamental. Mas eu tive várias razões para não fazer isso. Em primeiro lugar, porque o James ele veio bem antes do Karl Popper, e ele, um pouco assim como Sócrates e Platão, ele prenuncia uma série de coisas, tá? Às vezes não da mesma forma, claro, né? De uma forma até bem diferente, mas ele prenuncia grandes vantagens, grandes talentos, assim, que o Popper depois vai apresentar nesse campo específico, que é o campo do pensamento crítico. Em segundo lugar, o James, ele é um sujeito que também é muito amplo e que era um grande pensador na ética, na psicologia, na religião e na ciência. Isso é muito difícil, é muito raro de acontecer. Ainda mais no tempo contemporâneo, né? Exatamente. Então, assim, ele não é muito estudado, de certa maneira, porque o pensamento dele não é tão grandioso, talvez, ou tão sistemático, não tenha tantas implicações, mas da forma simples, relativamente básica e direta que ele apresenta as ideias dele, elas são extremamente eficientes. E ser eficiente ou ser verdadeiro, ou ser justo, ser mais lógico, ser mais fácil de defender de crítica, todas essas características são características que acabam evidenciando que o sujeito tem pensamento crítico, que ele age de uma forma a não deixar muita brecha, ou ele age de uma forma a não fracassar, e é muito eficiente, é muito eficaz no seu discurso, na aplicação do seu discurso. Então a gente vai ver que ele usa algumas poucas ferramentas com imensa competência na psicologia, na teoria da ciência pura, na metafísica e na ética, né? Isso ele só consegue fazer porque realmente ele está o tempo todo tentando desmascarar ideias fracas, desmascarar pseudo-argumentos, opiniões que tentam se passar por ciência ou por filosofia. Top, muito bom. Tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar especificamente sobre o livro? Que aí a gente encaminha para o fim. Eu quero fazer mais uma última pergunta. Eu acho que, assim, como história, o livro ele dá saltos, assim, que não explica muito bem por que ele dá esses saltos, né? Mas é que ele era para ser mais uma metodologia do pensamento crítico através de exemplos históricos, tá? E aqui não são, talvez, os autores mais importantes, tem nenhuma pretensão de dizer são esses aqui, você tem que aprender pensamento crítico através desses autores. A pessoa poderia ter selecionado, sei lá, Aristóteles e Hegel e feito um grande livro de pensamento crítico com esses dois autores, né? Mas são exemplos significativos, são modelos através dos quais eu acho que, inclusive, é mais didático, mais fácil explicar o que é pensamento crítico através de um autor como James do que através de um autor como Popper. Tem um pensamento, de fato, mais complexo, né? Então, talvez, nesse propósito, quem fugiu mais da regra foi Kant, justamente. Mas Kant, de fato, é um fenômeno incontornável do pensamento moderno e é talvez o motivo pelo qual
o pensamento moderno é excepcionalmente crítico. E nessa medida você conseguiu cobrir mais as ferramentas, né? Talvez não tanto as É. histórias dos principais autores críticos, Uhum. mas cobrir as ferramentas críticas talvez tenha sido um maior mérito nesse aspecto, né? Dessa escolha que você fez. Essa era a pretensão, justamente. A última pergunta, então, Humberto, é uma pergunta mais pessoalizada, mas sim teórica também, é que, como a gente conversou aqui sobre a questão de fato, a questão de valor, a questão das narrativas, eu penso que a gente caiu de novo numa nova modalidade de metafísica da subjetividade, mas um dogmatismo da subjetividade, que é essa noção de que a realidade objetiva, ou ela não existe, ou ela é irrelevante, e tudo o que interessa é a forma como a sua subjetividade interpreta, ou a subjetividade do seu grupo, que é mais grave ainda, né, interpreta o mundo. Então, assim, é nesse sentido que a gente teve essa ideia de trazer o livro do pensamento crítico para tentar ser um antídoto a isso. Você sugeriria outros antídotos que falassem um pouquinho sobre a ditadura da subjetividade do período contemporâneo e quais antídotos a gente pode mobilizar para tentar se proteger, né, dessa avalanche, né, que a gente está passando? Eu, pro bem ou pro mal, me envolvo muito em discussões com amigos, às vezes debates online também. Eu sempre observei o seguinte: em primeiro lugar, quanto mais errado você tá, quanto mais fraca é a tua posição, mais alterado você fica. Ou você fica com raiva, ou você abandona a discussão, né? Então, assim, se manter discutindo um assunto, mesmo que você não está agradando muito daquele assunto, tal, que você não está gostando muito, isso é um sinal de grande maturidade psicológica e de capacidade para o debate, capacidade democrática, né? Um compromisso democrático de, não, peraí, eu não gosto do que você está defendendo, mas vamos conversar. Me deixa entender melhor do que você está falando, afinal, e por que você defende isso. E me deixa explicar também por que eu acho que essas ideias são ruins. Então, essa tranquilidade e esse compromisso de se manter na conversa, ao invés de dar as costas, ou cuspir, ou, né, ficar com raiva, ou fazer de vítima para o outro parecer que estava te ofendendo, para parecer que o outro está te humilhando, alguma coisa assim, que o outro é um preconceituoso. Isso aí é muito perigoso. Isso é o abandono do debate, é o abandono total da racionalidade. A segunda dica que eu daria, além de se manter calmo e frio, usando a razão, é buscar uma familiaridade, um contato com os clássicos. Por quê? Os livros clássicos, eles são o melhor que o pensamento humano já produziu. Você está tendo contato quase que telepático, né, com as melhores mentes que o planeta já viu, né? Dostoiévski, Shakespeare, né, Confúcio. E por que alguém não faria isso? Se você tem o livro ali que mostra os pensamentos de Confúcio, os pensamentos de Tolstói, os pensamentos de Victor Hugo, por que você não conheceria uma mente tão brilhante, tão poderosa, tão sensível, tão madura, né? Sendo que ela está ao alcance, às vezes gratuito, ao alcance da sua mão. Esses pensadores, eles são clássicos, são ditos clássicos, porque eles sobreviveram ao longo de séculos, justamente provando para várias gerações que o que eles tinham a dizer não era cultural, não era para uma bolha, não era para um grupo, não era uma coisa de uma classe, né? Mas que é uma coisa que é interessante para uma pessoa na China, na Índia, no Japão, no Brasil, no Peru, em qualquer lugar que seja do planeta. Então, aquilo ali é a seleta, é a filtragem do que a humanidade tem de melhor para oferecer em termos de mentes e espíritos que podem ilustrar muito o nosso. Filtragem crítica, né, Humberto? A filtragem crítica do que a raça humana identifica como que deve ser preservado, né? Exatamente. Como que é mais eficaz, como que é mais belo, né? Então, quando você vê assim, poxa, não tem um país no planeta Terra, nenhuma cultura no planeta Terra, que as pessoas leiam Confúcio e não fiquem chocadas assim com o brilhantismo dele, com a superioridade moral dele, né? Então, quer dizer, isso é a filtragem que beira a unanimidade. Quase que você não acha alguém que vai dizer assim, Confúcio é bobo, Confúcio está errado, né? A pessoa, ela tem noção, qualquer um que lê aquilo tem noção de que, poxa, isso aqui é melhor do que eu faço. Esse cara é mais esperto que eu.
É o básico, né? Um básico. Então foi isso, gente. Agradeço ao Humberto por ter participado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Na descrição a gente vai colocar as redes do Humberto. Segue o Humberto. O Humberto está sempre dando palestras, sempre lançando eventos, lançando livros novos. A gente tem aí livro para fazer até 2030, livro do Humberto para colocar em episódios, não precisa copiar. Então pode se despedir, Humberto. Carlos, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero ter sido útil, porque o que a gente estava discutindo aqui é justamente esse compromisso ético com a humanidade, né? A gente é inspirado, nós aqui, eu, Rodrigo, Pedro, né? Por gente como Sócrates, né? Que pagava o pato, pagava qualquer preço que fosse, passava por cima de qualquer convenção social para buscar alguma coisa que não lhe dava nenhum lucro financeiro ou material, não preservava sua saúde, inclusive morreu por causa disso, porque acreditava que tem coisas que simplesmente valem a pena porque valem a pena. E tem coisas que são belas, tem coisas que são maiores do que qualquer outra coisa, qualquer outro valor que a gente possa negociar. Então, obrigado por essa oportunidade, por vocês estarem com o canal aí sempre discutindo essas coisas que têm um valor absoluto. Maravilha. Até mais, até o próximo Não Precisa Copiar. E fiquem atentos lá na nossa playlist do livro do Humberto, né? O segundo deve sair aí no próximo mês, falando sobre a pré-consciência da mente. Um abraço, até mais. Indicações, Rodrigo R. de Carvalho. Agora voltei, retornei aí das sombras, dos bastidores. Estou aqui novamente. O que a gente vai indicar? É incrível, né? Os poderes da edição, né, Pedro? Você estava ausente, agora você retorna e ressurge. É incrível, realmente. Nós vamos indicar, por óbvio, né, o livro do Humberto, está aí linkado na descrição do nosso vídeo, que não é pirataria, como o Pedro gosta de lembrar, está disponível no site da editora da UFJF. Nós vamos indicar, vou deixar o Pedro indicar mais uma vez aquele filme chato. Qual filme chato, Pedro? O Nome da Rosa, mas eu não vou indicar em respeito a você. E se bem que o Humberto deve gostar, porque ele gosta de filmes. Deve gostar, e faz sentido indicar dentro desse contexto do pensamento crítico. Porque ali nós temos um monge partidário do pensamento crítico, aí, herdeiro de Sócrates, e também um investigador, né, herdeiro de Sherlock Holmes, discutindo ali questões teológicas, questões filosóficas e, mais importante, investigando. E só o pensamento crítico permite com que ele alcance a verdade. Mas você indicou só um livro do Humberto, né? Na verdade, o Humberto tem vários livros, né, Rodrigo? É verdade. Mas assim, vamos ver se a gente consegue ficar primeiro nesse tema. Depois a gente fala dos outros livros do Humberto. Quem sabe não vira também outras séries também, né? Eu quero indicar também o magnífico filme 12 Homens e Uma Sentença. Vocês não podem ver o de 97. Vocês têm que ver o de 50, década de 50. Preto e branco, Rodrigo. Preto e branco. Os meus alunos falam assim, não acredito que você vai passar um filme preto e branco pra gente. E depois fica o ano todo falando, cara, aquele filme é muito doido, né, professor? É isso aí. Ele tem um impacto até nessa juventude estranha nossa. Ele tem impacto, então você vai gostar. Você que está aí querendo estudar o pensamento crítico vai gostar. Assistam esse filme. E esse filme é, digamos assim, a melhor experiência que você pode ter cinematográfica para entender o pensamento socrático. Então é esse pensamento crítico negativo, tal como vocês vão ver já no nosso terceiro vídeo, né, Pedro? O primeiro vídeo vai ser sobre a pré-história da consciência e o segundo vai ser Platão e Sócrates. Então, no terceiro vídeo, vocês já vão ver esse tema aparecendo. E a gente conheceu esse filme na sala de aula do Humberto, né, Rodrigo? Igual os nossos alunos, ele colocou lá o filme na aula de epistemologia, teoria do conhecimento, e o filme preto e branco, depois do almoço, será que isso vai dar bom? E aí, em 20 minutos de filme, já estava vidrado, assim, querendo entender, querendo participar daquele diálogo, e quando termina você fica, cara, que filme espetacular, sem condições. Além do filme, assim, de obras do Humberto gratuitas na internet, você pode conferir a série Cultura, que está no canal do Humberto, que é uma série de vários episódios, onde ele discute várias questões aí sobre cultura no sentido mais amplo, não é nem no sentido antropológico, nem no sentido artístico, mas no sentido assim, mais filosófico. Muito boa essa série, assisti anos atrás, quando ele saiu a primeira vez, e assim, excepcional, fora de série. Me entristece quando eu lembro que o Humberto não deu continuidade, porque, cara, que qualidade incrível dessa série. É muito boa mesmo, assim. Podia ter continuado. Podia ter com 100 episódios, né? Exatamente. Mas o que tem já é ouro. O que tem já é ouro, assim, maravilhoso. Sim. Agora, Humberto tem livros de todo tipo de assunto. Liberdade religiosa,
Evidência da Vida Após a Morte, que é uma discussão aí sobre os limites do que é ciência e de pesquisa sobre esse assunto que é extremamente relevante, né? O que acontece com a gente quando nós morremos. O livro do Romantismo e do Idealismo, né, que é um manual de idealismo e romantismo, que é um livro fora de série, se você quiser se aprofundar. Tem a Filosofia Perene. Eu vou salpicar todos eles aí no vídeo para o pessoal ver. Tem traduções de autores incríveis também do pensamento da filosofia clássica alemã. Saiu agora recentemente, está disponível PDF na Amazon, mas aí é pago. Mas é PDF, que é sobre a relação com Deus, né? Uma questão aí mais espiritual. Da capa, inclusive, né? Eu queria ler esse livro. É um livraço, cara. Recomendo, assim. Me ajudou muito nesse processo aí de conversão. Esse episódio está saindo aí no finalzinho do ano. Ano que vem vai ser o ano do pensamento crítico aqui no Não Precisa Copiar. Vamos ler o livro com vocês. Então pega para ler, pega para ouvir e bora se encontrar aí através do vídeo, através do áudio. É isso, né, Rodrigão? Tchau, tchau. Exatamente. Adeus.